Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para trazer para vocês mais esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e também trânsito. Bem-vindos! No nosso Papo Previdenciário de hoje, nós estaremos falando sobre o impacto do planejamento previdenciário nas aposentadorias. Está conosco hoje a doutora Thaís Cortes, que é advogada e mentora e especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela presença no programa. Boa noite, Evelir. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Muito obrigada também por ter esse convite tão especial para falar sobre planejamento previdenciário. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo e tu pode participar enviando a tua pergunta ou comentário aqui pra gente. E também já quero te lembrar que esse programa é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através dos principais canais digitais e também pelo YouTube e pelo Facebook. Vamos fazer um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero te lembrar também que aqui no Papo Certo tu pode sugerir o convidado e também o assunto para ver aqui no programa. Então, doutora Thaís, para começarmos nosso programa de hoje, explique para nós o que é o planejamento previdenciário. Bom, o planejamento previdenciário é uma análise da vida contributiva do segurado. Nela consta sempre um relatório e cálculos sobre o valor dos benefícios, quais as regras de transição e todos os problemas que tem. Se tem indicadores que tem problemas, nós demonstramos no planejamento. Se tem algum valor a ser complementado, também é demonstrado no planejamento. E, claro, muito mais benefícios que tem dentro do planejamento previdenciário, demonstrando as regras de transição após a reforma da Previdência. Tudo isso é com relação ao planejamento previdenciário. E para que ele serve, doutora? Ele serve justamente para isso. Ele serve para fazer um relatório detalhado de todas as contribuições da pessoa, de toda a vida dela contributiva, e aí demonstrar qual a regra de transição ela se encaixa, sendo que ela também verifica qual é o melhor benefício. Doutora, vale a pena, então, contratar uma consultoria para tratar deste tema do planejamento previdenciário? Com certeza, porque, veja bem, no momento que você contrata um profissional especializado, você tem uma análise detalhada de toda a sua vida contributiva. Não é como você vai até o INSS e o INSS não faz essa análise. Ele simplesmente verifica o que está no CNIS. Ele não verifica os carnês, não verifica as carteiras, não verifica GPS, se tu tem uma empresa, ele não verifica. Então, tudo isso é realizado no planejamento previdenciário. E as pessoas têm essa falsa ilusão que indo até o INSS elas vão solucionar os seus problemas. Infelizmente, não é assim. E o momento é somente na hora de se aposentar, doutora? Uma pergunta não, que eu tenho o planejamento previdenciário tu pode fazer no momento que tu começar a tua vida contributiva.
No momento que tu começar a tua vida contributiva, tu já consegue fazer um planejamento da tua vida, como tu vai fazer aquelas contribuições. É interessante, inclusive, para autônomos. Aí vamos falar até de advogados, de contadores. Por quê? Porque no momento que a pessoa já sabe mais ou menos o valor que ela gostaria de receber, ela consegue planejar, ela consegue fazer várias simulações. Eu vou contribuir sobre 3 mil. Vamos ver se no dia tal, lá, 20 de dezembro, eu vou receber realmente 3 mil reais. Então, isso tu verifica, então tu economiza. É uma economia, porque às vezes tu acaba contribuindo a mais e não é necessário contribuir. Então, tem os dois lados. Tem um lado do contribuir um valor maior para ter um benefício maior, mas também tem a questão do não contribuir tanto que não vai retornar aquele investimento, é isso? Justamente, inclusive, pessoas que contribuem, por exemplo, doutora Thaís, eu vou receber 2 salários mínimos, vão lá no meu escritório, eu examino, elas nunca vão receber 2 salários mínimos, elas poderiam estar pagando sobre 1 salário mínimo, elas iam receber a mesma coisa, então elas estão colocando seu dinheiro fora. Então, eu digo, se você tivesse vindo antes, feito seu planejamento previdenciário, você teria economizado. Além da economia, quais são os principais benefícios do planejamento, doutora? Sim, essa da economia é um dos benefícios. A questão de verificar as pendências, se por acaso existe algum indicador que aquelas contribuições não vão ser computadas para fazer para computar no seu benefício. Diminuir também o risco de receber um benefício menor também. Verificar os vínculos com as datas erradas. Por exemplo, a gente vê muito no CNIS o início do vínculo, mas não vê o final. Então, essa questão de não ver o final do vínculo, isso tudo pode ser resolvido se tu fizer um planejamento previdenciário. Traz para o pessoal de casa o que é o CNIS, por favor. Sim. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do Trabalhador. Nele está todas as informações das tuas contribuições lá no INSS. Só que o que acontece? Às vezes, não está tudo lá, entende? Às vezes, eu verifico, na sua maioria, eu verifico o CNIS que não está. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo prático, eu sou muito prática. Eu tive uma cliente que ela me procurou para fazer um planejamento previdenciário, ela me trouxe as carteiras, me trouxe os carnês, e eu fiz um planejamento previdenciário baseado no que ela me trouxe. E mais baseado no CNIS, que é aquelas informações que estão lá no INSS. Qual a observação que eu fiz para ela lá, o planejamento? Minha querida, tu não tem direito ainda falta tanto. Ela disse, não pode ser. Eu tenho direito. Como assim? Tu tem direito, mas não é o que aparece aqui. Não, é que eu não trouxe todas as carteiras. Gente, ela trouxe mais uma carteira inteira não estava constando no CNIS. A senhora sabe, doutora, a senhora traz aí exemplos. E hoje ela já está aposentada, Ivani, em 15 dias nós aposentamos ela. Que excelente, a senhora traz aí fatos. Eu, como contador, que comecei antes dos anos 2000, onde as empresas tinham que levar, Amanda, um disquete que continha ali dentro o valor do salário de contribuição, quanto que daquele trabalhador ou da empresa contribuiu naquele período. E antes eu nem sei como é que era, acredito que era um formulário, mas eu sou ainda da época do disquete, que levava na Caixa Econômica Federal, acho que era. Isso. E a Caixa Econômica Federal fazia a leitura daqueles dados e, enfim, carregava lá o sistema da Previdência para acompanhar lá os dados do trabalhador. E como dava erro naqueles disquetes, muitos erros. Então, eu só imagino realmente quantos problemas os trabalhadores, principalmente aqueles que começaram a contribuir lá nos anos 80, 90, isso deve ter realmente muitos problemas e não dá para deixar para a última hora ou até perder tempo, né? Porque a pessoa já poderia estar aposentada e está perdendo tempo. Mas, doutora, eu queria fazer uma pergunta. Há a possibilidade de verificar no planejamento previdenciário o retorno deste investimento? Sim, essa é uma das partes que eu acho mais interessante do planejamento previdenciário, porque tu consegue ver, por exemplo, se eu tenho ainda 5 anos para me aposentar, eu consigo fazer o cálculo de quanto eu vou investir e quanto tempo aquele valor vai retornar para mim. Olha que interessante. Então, a pessoa consegue verificar se realmente é interessante ela fazer aquele investimento, porque vamos e viemos, né?
A aposentadoria é um investimento que tu faz para receber no futuro. Então, tu consegue verificar, a gente faz o cálculo até os 85 anos, por exemplo, para aquela pessoa. Então, nós conseguimos verificar quanto aquela pessoa vai receber até os 85 anos. Não quer dizer que ela vai viver até lá, ou pode viver até muito mais, mas a gente faz uma perspectiva para ela ter ideia de quanto ela vai receber para frente e quanto ela vai ter que investir também para frente, se vale a pena aquele investimento. Porque muitas vezes não vale a pena, viu? Às vezes, aquela aposentadoria que você acha que é só lá adiante, é maior o valor, vale a pena ela pegar essa menor antes e fazendo esses valores, chama isso de ROI, né? Fazendo esse retorno do investimento, tu verifica se é necessário tu ficar contribuindo para frente, ou se já não é bom tu receber. Doutora, e o que é incluído na realização do planejamento previdenciário? É incluído tudo isso que eu já vinha falando. A gente inclui um relatório. Inicialmente, a gente já abre dizendo o que a gente verificou no planejamento. Então, o que a gente verifica no planejamento? As carteiras, os carnês, se é o empresário, as guias, e tudo nós verificamos. Então, nós colocamos isso no planejamento, no relatório, para demonstrar para a pessoa e quais são os problemas. Por exemplo, se há contribuições menores que o salário mínimo, por exemplo, e essa pessoa tem que complementar, nós falamos. Se há indicadores que estão dizendo que ela tem que resolver, que tem problemas ali, nós falamos. Tudo isso é falado dentro do relatório do planejamento. E, claro, o que mais as pessoas querem saber é o valor da aposentadoria e qual a regra que ela vai se encaixar, mesmo que seja lá no final, lá com 62 anos a mulher e 65 homens. Mesmo assim, é bom saber o que vai investir, quais os valores que tem que pagar, tudo isso é feito no planejamento. Doutora, há possibilidade de simular aposentadoria especial e não especial? Sim, a gente faz muito no nosso escritório, Vini. A gente simula a especial, a gente traz a aposentadoria especial, a conversão, tá, gente? A conversão até 13 de novembro de 2019 é possível converter a atividade especial. Depois existe uma idade, existe pontos, mas até a 2019 tu consegue converter aquele tempo para ver se tu consegue se aposentar antes. Então, nós fizemos o tempo comum, fizemos uma simulação do tempo comum e fizemos outra simulação do tempo especial para demonstrar para a pessoa se ela tem condições de se aposentar antes. E, doutora, há a possibilidade de simulação de aposentadoria com e sem a averbação do tempo rural? Sim, o tempo rural é muito procurado no nosso escritório, tá? Porque nós temos escritório numa cidade em Viamão, que é uma cidade meio rural ali. Então, a gente averba muito tempo rural, já averbamos 15 anos, 20 anos de tempo rural. O que acontece? Às vezes, esse tempo rural que a pessoa tem, ela ainda entra no direito adquirido anterior ali em 2019. Então, não há necessidade de entrar em nenhuma regra de transição. E, às vezes, ela já tem direito lá. Então, é muito importante averbar o tempo rural em alguns casos. E se há um problema no CNIS da pessoa, né? Quando a realização do planejamento previdenciário, tem como resolver esse problema? Sim, tem como resolver através de um acerto de vínculos e remunerações. Dentro do planejamento previdenciário, a gente dá também o remédio. A gente não dá só tem um problema, a gente já dá a solução, o remédio para a pessoa. O que tu deve fazer para solucionar isso? E aí a gente já contrata com a pessoa esse acerto de vínculos e remunerações que é feito no INSS, através de um processo administrativo. Então, é feito lá no INSS esse acerto de vínculos e remunerações. Como eu havia falado, por exemplo, existe muito, a maioria dos CNIs, só a data inicial e não tem a data final do vínculo. Então, tu tem que incluir a data certa do vínculo que está na carteira de trabalho. Então, isso é feito também. Ou mais de um CNIS. Mais de um CNIS. E daí a gente tem que unificar. Unificar, né? Eu tô com uma situação junto à Previdência, num processo administrativo que estamos auxiliando. É um cliente meu de muitos anos e ele estava exatamente com esse problema. Tinha 2 CNIs e um não conversava com o outro. E aí, como não conversava, na hora de simular aquele simulador do meu INSS lá, né? Aquele lá não estava correto. Então, teve que ter todo um processo administrativo para ajustar isso. Foi muito bom tu falar sobre o simulador do INSS. Então, vamos alertar as pessoas. Eu vivo com vídeos no meu Instagram sobre isso. O simulador do INSS não é bom, gente. Ele só pega o que está lá no INSS. Ele não analisa carteira de trabalho, não analisa carnês, nada disso. Eu não sei nem como precisar quantos planejamentos previdenciários nós já fizemos que faltavam tempo de contribuição ali.
vínculos, por exemplo, contribuições em carnês ou carteira de trabalho que não estavam constando lá no CNIS. Então, não vá por aquilo ali, pelo amor de Deus. Meus clientes chegam no escritório, a primeira coisa que eles dizem, doutora, eu já sei quando é que eu vou me aposentar. Vou me aposentar agora, dia tal. Eu digo, só um pouquinho, como é que tu sabe? Eu olhei no simulador do meu INSS, eu digo, então não serve. Pode ser antes. Pode ser antes. Pode ser antes. Muito bem colocado, doutora. Bom, nós estamos falando hoje sobre o Papo Previdenciário. Estamos com a doutora Thaís Cortes. Vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Quero aproveitar e trazer mais um recadinho para vocês. Como o Papo Certo ele é um programa interativo, vocês que nos acompanham também podem escolher quem vocês querem ver aqui na nossa bancada e também os temas. E além disso, todas as segundas-feiras lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, vocês podem ver quem serão os nossos entrevistados da semana. Então, doutora, dando continuidade ao nosso programa, existe a possibilidade de complementar as contribuições ser pagas erradas, e aí eu vou trazer aqui um exemplo que eu acompanho, muitas vezes é um prestador de serviços autônomo, ele sofre uma retenção na fonte com um valor menor que o salário mínimo. Como é que fica neste caso? Sim, existe essa possibilidade de complementar as contribuições. Inclusive, no planejamento previdenciário, nós inclusive, fazemos o cálculo dessas complementações. Claro que o cálculo correto são as guias que nós solicitamos junto ao INSS, mas existe, sim, essa possibilidade, até porque depois não vai computar para a aposentadoria da pessoa. Então, claro, e também tem uma situação assim, por exemplo, se a pessoa não há necessidade de complementar, se aquilo não vai fazer diferença nenhuma para o valor do benefício da pessoa, nós também orientamos a não complementar, porque às vezes não vale a pena. Com o que ela tem, ela já consegue se aposentar pelo mesmo valor. Para que ela vai complementar contribuições? Então, seria o caso, a pessoa que está faltando um ano e contribuiu a vida toda com um salário mínimo, faltando um ano de se aposentar, a pessoa decidiu, agora eu vou contribuir pelo teto da Previdência, R$7.000. Valeria a pena, doutora? Seria isso? Também. As pessoas têm muita ideia ainda que ainda estão na lei antiga, gente, que aos últimos 36 meses tu pode contribuir sobre o teto, que tu vai receber o teto. Não é mais assim há muito tempo. Hoje, o cálculo da contribuição ele é feito no valor total, é 100%. Claro que agora existe a regra do descarte. Tu pode descartar tempo, mas aí tu descarta também os valores, né? Então, tem que ser verificado muito bem isso para ver se tu poderá descartar. Então, mas é uma média do total hoje. Hoje é 100% das contribuições que entra. A lei passada era 80% e 20% era desconsiderado. Agora é 100%. Então, tu vai ter que verificar se tem a possibilidade de descartar alguma coisa. Já que no planejamento a gente tem a possibilidade de verificar qual é o melhor benefício, e tu trouxeste para a gente qual é o caminho, quais são os benefícios que nós temos? Tá, os benefícios para fazer o planejamento? Isso. Assim, além daqueles que eu te falei, aí a questão da simulação das regras de transição, que tu verifica, tu vai ser instruído com a documentação correta para fazer o teu planejamento previdenciário, tu vai ser esclarecido as tuas dúvidas no relatório. As pessoas me trazem muito
dúvidas. Por exemplo, eu agora contratei 2 advogados que não fazem direito previdenciário, está tudo certo. Se não entendem, está tudo certo, tem que ir mesmo um advogado previdenciário, para fazer o planejamento previdenciário de 2 idades diferentes. Um tem 67 anos, olha que interessante, e o outro tem 39 anos, gente. Então, não existe idade para fazer planejamento previdenciário. Tanto que quando chegou, ele chegou a dizer assim, doutor, eu vim me aposentar, estou brincando. Mas, doutora, aproveitando sobre isso, eu quero pedir para te trazer para o pessoal de casa, qual é a idade hoje para a aposentadoria? Tá, hoje assim, o que acontece? Existem essas regras de transição. Anteriormente, até 2019, existia tempo. Tu tinha que ter no mínimo 30 anos para mulher, 35 para homem. Hoje, não adianta ter 30 anos e 35. Existem algumas regras de transição que tu vai ser necessário idade. Por exemplo, a regra do 100%, que é uma regra boa, tá? Ela não incide nada do fator previdenciário, então o valor costuma ser mais alto se a pessoa, claro, estava contribuindo bem. Hoje, a mulher tem que ter 57 anos. Então, existem algumas idades separadas de acordo com a regra de transição. Tem a regra da idade da aposentadoria da idade mínima, tem a regra dos pontos, que hoje é 90 e 100 para... Então, existem regras que têm que ser analisadas ali. Então, hoje, atualmente, já tem uma certa idade para se aposentar, sim. Mas há pessoas ainda que conseguem se aposentar, por exemplo, com 53 anos, 54 anos, porque elas tinham o direito adquirido antes, em 2019. Elas já tinham o tempo. Elas já tinham lá, ou quase tinham, os 30 anos para mulher e os 35 para homem. Uma pergunta diferente e curiosidade minha. Estagiário, doutora. Certo. Eu fui estagiário 6 anos, gente. Sim. Tudo certo. Tive meu estágio lá pelo ensino médio, depois pela faculdade. O estagiário, ele tem algum benefício previdenciário? Aquele tempo que ele teve ali no registro de estágio, conta para a aposentadoria? Não. O estagiário, ele teria que pagar como segurado facultativo, tá? Para que ele tenha direito a algum benefício, depois computar esse tempo que ele teve como estágio. Mas existem alguns direitos que as pessoas têm, que as pessoas nem têm, não sabem. Por exemplo, aluno-aprendiz. Aluno-aprendiz tem como averbar o tempo da pessoa. Olha que interessante. Aluno-aprendiz tem o tempo. Eu estou com um caso assim, eu vou averbar. Olha quantas coisas a pessoa tem direito. Ela tem tempo especial, porque ela é gráfico, tem tempo rural e tem ainda como aluno-aprendiz seminarista. Veja bem. Interessante. Muito interessante. O meu filho, ele é jovem aprendiz, está encerrando os 2 anos. Recém fez 18 anos, então já tem que ficar esperto. Exatamente. Tudo isso a gente verifica e existe jurisprudência para isso. A senhora está trazendo esse fato porque, no caso do jovem aprendiz, ele ganha menos que o salário mínimo, né? Neste caso, que tem que entrar com alguma situação especial. Poderia de repente, complementar a contribuição para computar, né, o tempo, no caso, os 2 anos. Tudo é bom que seja computado. E, doutora, o servidor público, ele também pode fazer o planejamento previdenciário de que forma? Pode. Nós começamos a fazer no escritório para alguns servidores públicos, sendo que esse planejamento é um planejamento bem mais complexo do que do regime geral. Por quê? Porque nós temos que estudar tanto a lei do regime geral quanto a lei do ente, a lei dele lá. Por exemplo, Prefeitura de Porto Alegre. Nós vamos ter que estudar ali a legislação para verificar o que ele teria direito. Eu agora, não faz muito pouco tempo, faz um pouco de tempo, nós fizemos um planejamento para uma senhora que ela não quer se aposentar pela URGS. Ela trabalha concursada, ela quer se aposentar pelo regime geral, porque ela não quer esperar 4 anos, ela quer se aposentar por uma outra regra do ano que vem, que ela se enquadra, no regime geral, porque ela não aguenta mais trabalhar Então, ela quer se aposentar antes, tem problemas, né? Então, o que acontece? A gente conseguiu fazer os 2 planejamentos para ela verificar, para trazer aquele período que ela tinha lá para o regime geral e ela se aposentar. Então, há essa possibilidade. E há também a possibilidade de tu ter 2 aposentadorias, né? Tanto a do regime geral quanto a do público. Só tem que verificar se tu tem o tempo, se tu pode, o que tu pode trazer, o que tu não pode, tudo isso tem que ser feito um cálculo. Então, traz para a gente quais são os casos que é possível ter as 2 aposentadorias. Por exemplo, alguma pessoa que já tem o tempo lá e também não quer computar um tempo passado
por exemplo. Um tempo que ela não quer que seja computado isso ela antes começou na iniciativa privada, e aí ela não quer computar isso lá na prefeitura. Estou dando um exemplo. Ela pode pegar esse tempo, ver se já tem, por exemplo, se ela já tem a idade. Vou dar um exemplo de uma mulher, 62 anos. Ela provavelmente vai poder ter uma aposentadoria por idade e uma pelo regime dela lá. Interessante. E, doutora, uma pergunta. Se a pessoa contribuiu com valor menor que o salário mínimo, como é que ela faz isso há 20 anos atrás? É possível fazer ainda esse resgate daquele tempo? É uma ótima pergunta. Sabe por quê? Atrasados é o que mais nos procuram, tá? Atrasados não é tão simples assim, gente. Não paguem atrasados sem consultar um advogado previdenciário, tá? Aí eu vou dar um alerta aqui. Por quê? Porque às vezes tu pode pagar aqueles atrasados, aqueles 20 anos atrás, tem pessoas que venderam carros para pagar, e não ser computado para sua aposentadoria. Então, não pague. Exemplo, eu vou ter que verificar. Essa pessoa, com certeza, já perdeu a qualidade de segurado. Então, eu não orientaria a pagar. Eu geralmente oriento a pagar atrasados se isso vai gerar uma oportunidade de aposentadoria para aquela pessoa. Se aquilo vai ser computado como cálculo ou como tempo, e essa pessoa vai se aposentar. É assim que eu oriento a pagar atrasados. Eu não digo, vai lá e paga. Por exemplo, nos últimos 5 anos, tu consegue. É pedir para a Previdência a guia complementando aquele período e aí pagar. Exatamente, mas não paga direto. Vai, primeiro consulta, faz um planejamento para verificar se efetivamente tu deve pagar. Perfeito, perfeito. É a prevenção. É a palavra que o Ivonir tanto gosta. Adoro prevenção. E, doutora, existe planejamento previdenciário para quem já é aposentado? Sim, existe, e isso é uma dúvida bem geral. Por quê? Porque dizem assim, não, mas não precisa só olhar aqui a carta de concessão. Não, não é bem assim. Nós temos que solicitar a carta de concessão do benefício com memória de cálculo para a pessoa que está aposentada. Nós temos que solicitar a cópia do processo administrativo, tudo isso, para verificar se a pessoa, em qual revisão ela se enquadra ali. Perfeito. Então, doutora, te agradeço muito pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. E eu agradeço também vocês de casa por terem nos assistido. Lembro que lá no YouTube do programa podem assistir novamente, compartilhar. E quero deixar aqui um grande abraço para os nossos vizinhos aqui da cidade de Esteio, que estão sempre aí conosco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E amanhã, quarta-feira, temos Papo Empreendedor. Estaremos aqui e esperamos a todos. Até lá!